Oi galera, boa noite. Meu nome é Flávio Araújo e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as igrejas atuais, né? O povo que diz pregar o evangelho. Nos dias atuais nós estamos passando por um evangelho muito torpe, aonde tudo é contraditório, né? A gente tem aí a teologia da prosperidade, teologia do pare de sofrer, teologia da cura, né? E tantas outras coisas. Nos dias atuais, nós não escutamos. Toda pregação é válida? Sim, toda pregação é válida. Mas nos dias atuais, você quase não vê pregações a respeito do fim dos tempos, né? Você ouve as pessoas falar, mas pregação a respeito de que Jesus está voltando, a gente não vê. Curas, tá difícil de ver. Milagres acontecendo dentro da igreja, tá difícil de ver. Pessoas manifestando dentro das igrejas, está difícil de ver. Aí eu te pergunto, por que será? Eu vou começar a falar um pouquinho através do dízimo e de oferta. Lembrando que eu não sou contra o dízimo e oferta. Só que muita gente vem com o papinho de que nós devemos devolver 10% porque nós temos que devolver para Deus o que é de Deus. E aí eu estava pensando aqui hoje, gente, eu não sou contra o dízimo, mas vamos lá. A Bíblia vai falar que através de Adão, o pecado entrou no mundo. Automaticamente, eu e você herdamos esse pecado. A Bíblia fala que a criança já nasce com a natureza pecaminosa. Por Adão e Eva ter vacilado lá no jardim, nós herdamos essa maldição do pecado. E aí, a Bíblia também diz que nós tínhamos uma conta, né, impagável, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Eu estava pensando hoje, e é o seguinte, as igrejas hoje, ela foca muito em dinheiro, em dízimo e oferta. Mas isso me irrita tanto que eu estava pensando hoje. Se nós tínhamos uma dívida incalculável com Deus, então a sua vida e a minha vida pertencem a Ele. Se nós temos que devolver o dinheiro, na minha opinião, eu acho que está errado. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Deus não precisa do seu dízimo, não precisa da sua oferta. Mas a sua vida foi paga e você tinha uma dívida incalculável. Deus deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Então sua vida pertence a Deus. Então eu acho que o que você devia devolver para Deus é a sua vida. Porque o dízimo é calculável. A oferta é calculável. E teria uma dívida maior do que a sua vida? Se a própria Bíblia diz que a nossa vida, nós temos vida hoje, porque Jesus pagou um preço incalculável. E eu vou deixar bem claro aqui. Deus não precisa do seu dinheiro nem da tua oferta. O que a gente tem que ter na mente da gente, na nossa consciência, é que a igreja, para manter as portas abertas, precisa do seu dízimo e da tua oferta. Tem um ventilador na sua igreja? Ninguém deu não, foi o dízimo e a oferta que comprou.
o dinheiro dos dízimos da oferta que comprou. Se tem uma água gelada na sua igreja, aquela água é comprada. Se tem a luz, a conta de luz vem R$ 1.000, R$ 1.500, é o seu dinheiro que vai pagar a luz. Tem umas cadeiras confortáveis, é o seu dízimo e a sua oferta que compraram as cadeiras. Tem um ar condicionado, quando está calor, você está lá assistindo o culto, relaxadão, fresquinho, é o seu dízimo e a sua oferta que pagou aquele ar-condicionado. E todas as obras que tem na igreja, é o dízimo e a oferta que mantém aquele lugar aberto. E muita gente quer atribuir o seu dinheiro, né, falando que Deus quer o seu dinheiro porque você tem que devolver aquilo que é de Deus. Raciocina comigo então nessa ideia. E aí, me irrita muito quando alguém sobe no púlpito e só quer falar de dinheiro. Só quer falar de dinheiro. Oração para oferta ou para os ofertantes, eu acho errado, né? A gente tem que orar para coisas necessárias. É igual muitas outras coisas que eu não concordo. Não concordo com parede preta, não concordo em oração. Isso aqui é a coisa mais torpe que o ser humano pode imaginar. Orar no escuro. Bem, a gente sabe que o escuro, a escuridão, nunca foi, as trevas, nunca foi citado como boa coisa, né? As pessoas é mais assaltada à noite, rituais acontecem à noite e outras coisas acontecem à noite. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas aí apagam a luz quando vai orar. Fica aquela escuridão dentro da igreja. E aí as pessoas falam assim, ó o que eu já ouvi. Nós temos, a gente apaga a luz porque tem um irmãozinho que é vergonhoso. Tem vergonha de dar um glória a Deus, tem vergonha de dar um aleluia. Mas peraí, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que aquele que tem vergonha dele, ele vergonhará diante do Pai. E aí a luz tem que ficar apagada ou acesa? A Bíblia diz que não devemos nos imoldar a este mundo, porque ele já é do maligno. E aí me botam uma luz de discoteca em cima do púlpito, que fica aquele troço colorido para tudo quanto é lado. Gente, eu não sei onde que vai parar essa crentalhada, mas tem coisas na igreja, nas igrejas atuais, que tira do sério, que tira a paciência. Tantas coisas que está acontecendo hoje dentro das igrejas, que quando eu era criança, não vê nos dias de hoje. Hoje só se fala em cura, em dinheiro, em oferta e blá, blá, blá. Será que Jesus está realmente preocupado com seus 10%? Será que Deus está preocupado com a tua oferta? Eu ouvi uma vez que eu era obrigado a dar meu dízimo e minha oferta. Eu perguntei, a viúva foi obrigada a dar as moedinhas dela? São coisas que, se você parar para ler, estudar, e muitos pastores, muitos pregadores, muitos evangelistas escondem a verdade, não quer falar. Eles falam as coisas que
que vão agradar os seus ouvidos, não a verdade que a Bíblia pede para você falar. Quero saber, gostaria muito de saber como que vai parar essas crentalhadas, né? Eles inventam cada coisa que só Jesus na causa. E tem muitas outras coisas. Eu não concordo com ato profético. A Bíblia não tem base para que façamos ato profético. A Bíblia não fala que temos que repetir os atos proféticos que teve lá atrás. Como o próprio Jesus fez, né? Eles mencionam que por Jesus ter cuspido no barro e passado nos olhos do cego, aquilo ali foi um ato profético que Ezequiel fez e tanta outra, uma turma aí que fez. A Bíblia não nos dá base para que hoje façamos atos proféticos. Os atos proféticos que mencionado na Bíblia era para se aproximar de Deus, para se santificar. Menciona Jesus curando o cego. E os atos proféticos dentro das igrejas hoje é para tu arrumar namorado, namorada. É para você conseguir um carro. É para você conseguir tua casa própria. É para você conseguir um trabalho. E aí o que me mais espanta nisso tudo é que por trás disso tudo vem o seu Isaac. Você tem que sacrificar o seu Isaac. E vou te falar, Isaac não foi sacrificado. Quando ele estava subindo lá com o pai dele, pai, tô vendo o cutelo, tô vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Vambora, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Isaac não foi sacrificado. E essa turma, você tem que trazer sua melhor oferta para o ato profético, você tem que trazer o seu Isaac para ser sacrificado. Isaac não foi sacrificado. Ato profético é coisa do homem, invenção do homem, né? E outra, se você tem que trazer sua melhor oferta para o ato profético, você está comprando? Você está comprando o seu milagre? Ou você está comprando seu cantinho, seu terreninho no céu? Não dá para entender. Se eu tenho que sacrificar uma oferta para participar do ato profético, eu estou barganhando com Deus? Que evangelho torpe é esse que estamos passando nos dias atuais? E ainda tem muitas outras coisas. Jejum. A Bíblia fala, né? Eu acredito que o Daniel, ele fez, estou falando Daniel bíblico, ele fez vários jejuns. Eu acredito que ele fez jejum. Mas o jejum, que é universal, fala, o jejum de Daniel foi quando ele se nega de comer a iguaria do rei, né? Porque ele professava Jesus e não queria comer a mesma comida do rei, que ele foi preso e levado, acho que para Babilônia, se não me falha a memória. E aí a Bíblia vai falar que ele comia legumes, verduras e grãos. E a Bíblia deixa bem claro, por ele ter feito essa escolha, ele era um dos prisioneiros, que ele era um prisioneiro VIP, né? Ele foi preso porque ele era um cara inteligente e o rei queria tirar proveito disso. Então, a Bíblia vai falar que ele era o cara mais aparentado, o cara mais forte por ter feito essa dieta, né? De comer só grãos, legumes e verduras. E ele é o cara
com mais disposição daquela turma que foi presa junto com ele. E aí eles falam que isso foi jejum de Daniel. E o jejum na época de Jesus, para que serviu o jejum? Era para se aproximar de Deus, né? Para purificação. E hoje as pessoas fazem jejum para conseguir carro. As pessoas fazem um jejum para poder conquistar a casa própria. A pessoa faz um jejum para o marido voltar para casa, para a mulher voltar para casa. Eu acredito que se você fizer um jejum para você... Não, eu acredito não, isso é real. O jejum é para você se aproximar de Deus, para você ouvir a voz de Deus, para você se preparar, né? Você faz o jejum, se prepara para poder orar uma pessoa endemoniada. Agora, tem gente que faz outra coisa, meu Deus. Jejum, a Bíblia fala que, né, quando Jesus jejuou, ele ficou 40 dias e 40 noites, né? E ele ficou, o jejum, você tem que tirar, né? Você tem que ficar sem nada, sem água, sem comer. Mas hoje em dia tem gente fazendo jejum de televisão, jejum de Coca-Cola, jejum de telefone. Mas o que, gente? Gente, aonde que vai parar essa geração Nutella, essa crentalhada que não tem mais o que inventar? Aí, questão da parede preta. Aonde já se viu, desde que eu sou criança, ou a parede é branca ou é azul. Não que Deus está em cores, né? Não é isso, mas vamos lá, tem um congresso, parede toda preta. Congresso bonitão, apagam as luzes para orar, apagam as luzes para louvar a Deus. Louvar a Deus no escuro. Aí quer tirar uma foto do conjunto lá, cadê? Vai sair o que, gente? Gente, a igreja hoje está indo por um caminho que eu não sei o que vai dar. E voltando aqui atrás do dízimo, né? Que as pessoas falam assim, você não é dizimista não? Tu vai para o inferno. Não se preocupa não, porque tem dizimista que vai para o inferno. Tem pastor que vai para o inferno. As pregações hoje em dia, né, nos dias atuais, você só vê assim, pregação motivacional, dizendo que você pode e você consegue, tá? Mas se não for da vontade de Deus, você não consegue, você não é ninguém e você não pode, né? Então tem muita gente falando, meu lindo, minha linda, você é o que você é. Você não é assim, cara. Se não for, se o seu desejo não tiver de acordo com os desejos de Deus, não funciona. Ele pode até deixar você quebrar a cara para você tentar aprender. Mas hoje, quando a gente chega nos púlpitos, quando a gente chega nos templos, a gente só escuta, a gente só escuta falar de dinheiro, né? Dízimo, oferta, prosperidade, prosperidade, cura. Jesus curou muita gente. E ele falou que nós poderíamos fazer o mesmo, né? Mas o que? Tanta coisa. Cura, prosperidade,
pregações motivacionais. E não é isso que é o Evangelho. O que João Batista pregava? Arrependimento. E o que Jesus pregou? O tempo de ministério dele. Eu não vou te falar que Jesus tinha 30 anos de ministério, porque a gente não tem essa clareza de quanto tempo que Jesus pregou o Evangelho, né? A gente, uma base assim, porque criança e adolescência, eu acredito que uns 18, 20 anos dele, ou menos, né? Ele começou a pregar. Então, vamos supor que Jesus pregou 30 anos, né? Porque a Bíblia fala que ele morreu aos 33, se eu não me engano também, né? Porque as pessoas falam tanta coisa. Jesus pregava arrependimento. E hoje o povo está pregando o quê? Meu lindo, você pode, você consegue, você é. Se você não dá dízimo, tu vai para o inferno. E muita gente usa, né? Malaquias 3:10. E tem um Silas Malafaia, ele falou assim, ó. Ele mencionou esse texto. E ele fala assim, ó, que quem não dá dízimo e oferta não merece ser salvo. E a Bíblia fala, em Malaquias 3:10, que aí o Silas Malafaia fala assim, ó, ninguém da igreja tem o poder e autoridade de ministrar dízimos e ofertas. Só o pastor. E aí ele menciona assim, ó, aonde me roubas? No dízimo e na oferta. Lembra que ele falou que só os pastores podem ministrar ou administrar os dízimos e as ofertas? Pois bem, Malaquias 3:10, quando menciona o roubo, eram os sacerdotes que roubavam o dinheiro da igreja. Não era os fiéis. E muitos outros textos que entram na contramão de muitos pregadores. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem aí. Deixa aquela moral aí. Quer ouvir mais? É só curtir e pedir aí que eu trago mais umas paradas aí pra vocês.